Gente, agora é o seguinte, nós vamos conversar com o jornalista, na verdade também escritor, jornalista e escritor, via Zoom. Nós vamos bater um papo com ele agora, que ele está diretamente em Espírito Santo. E como vocês sabem, a gente valoriza de verdade os nossos convidados aonde eles estiverem. E nós vamos diretamente para Espírito Santo, porque o jornalista e escritor Maxwell dos Santos lançou um livro muito legal, CEO aos 14, que expõe uma farsa dos gurus e até de golpes. E nós vamos conversar com ele agora. Nós vamos com câmera dividida? É isso? Vamos com câmera dividida? Beleza, então. Nós vamos conversar com ele, porque na verdade ele já se encontra aí. Bom dia, tudo bem? Será que ele está me ouvindo? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bom. Quer dizer que neste livro você expõe a farsa dos gurus e os golpes de coaching infanto-juvenil no Brasil, é isso? Nós vamos conversar com ele agora. Seja bem-vindo. Você está me ouvindo direitinho? Tô conseguindo ouvir. Pronto. Maxwell, primeiro seja bem-vindo, tá? Obrigada por você estar aqui falando com a gente, diretamente de Espírito Santo. E me chamou bastante atenção esse seu livro. Me chamou bastante atenção esse seu livro e a gente quer entender melhor, né? Primeiro, falar um pouco sobre você, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre você e me falasse por que você teve essa ideia de fazer esse livro. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui nesse programa. Meu nome é Maxwell, eu sou professor de linguagens e Ciências Humanas, eu sou mestrando em Tecnologias Emergentes e Educação pela Rush University, além de jornalista e escritor. CEO aos 14 vem para contar a história de um menino que tem boas intenções, começa a vender doces para poder juntar dinheiro para comprar uma bicicleta. E a história dele viraliza e ele acaba sendo cooptado por um certo guru para um programa de mentoria, mas que na verdade é uma grande exploração, onde muitos adolescentes são cooptados e acabam sendo levados à exaustão. Tem a questão da exploração também, exploração de trabalho infanto-juvenil. Me diz uma coisa, porque assim, o livro vai mostrar que essa criança, esse jovem, por exemplo, dependendo do tipo de empreendedorismo que ele vai ter ou exercer, ele pode perder um pouco da sua infância e, de uma certa forma, ir para essa parte de adultização antes da época? Exatamente. O que a gente está tratando nesse livro é sobre a questão da adultização, da exploração, da questão da performance, que ele acaba sendo explorado, sendo muito cobrado, levado à exaustão. Uhum. Mas nesse caso, essa experiência, você viveu essa experiência? Não. Mas o vídeo do Felca me abriu os olhos para poder tratar a questão. Uhum. E muito me incomoda, e a história fala sobre desses esquemas de mentores cobrando R$ 1.500 de mensalidade, e ainda assim essas crianças eram obrigadas a vender ingresso para o show, para os eventos desse instituto gigantes, e quem não cumprisse a meta era humilhado. Nossa, que situação complicada. E assim, algo que provavelmente as pessoas nem soubessem, nem tivessem conhecimento, e você, de uma certa forma, expõe nesse livro que esse tipo de situação existe e que é bem diferente. Porque, por exemplo, quem começou a trabalhar ainda nessa infância, ou melhor dizendo, na adolescência, né, na primeira adolescência, nessa idade, era diferente a forma de se trabalhar. Nesse caso aí, então, eles seriam obrigados a ter um comportamento
como empreendedores, mas na verdade eles estavam trabalhando de uma forma bem como se fosse uma verdadeira escravidão, onde eles não tivessem opção de escolha, não é isso? Exatamente, é um tipo de modelo que gera endividamento, que gerava endividamento na família. O Lucas é filho de uma mãe, na história, praticamente de um filho de uma mãe solo. E R$ 1.500 é muito dinheiro. Uhum. Verdade. E aí, o que hoje, com esse livro, na verdade, qual é a ideia, através desse livro, chegar ao alcance de que tipo de pessoas e que público e de que forma que você deseja trabalhar na mente das pessoas, mas principalmente para aqueles que, de uma certa forma, tenham a responsabilidade de analisar esse mundo desses jovens. O que você pretende hoje? Que esse livro abra os olhos de quem tanto? Porque a população, com certeza, vai ficar atenta. Mas das autoridades, qual é o seu desejo hoje? Bom, CEOs 22 é um alerta analítico sobre como famílias estão pagando mensalidades altas e como jovens estão sofrendo burnout por tentarem ser milionários antes dos 18. Uhum. O que eu tenho percebido é um discurso anti-escola. Um monte de gurus na internet vendendo curso de como ser milionário, de ter todo um discurso anti-estudo, anti-escola. Querem combater isso, combater a escola, eles têm toda uma algeriza à educação formal. Nossa, muito interessante isso que você está falando, porque nós estamos vivendo uma época de verdade onde as pessoas não vivenciaram, não lutaram no dia a dia para conquistar algo que eles possam dar valor, quem sabe, no futuro. A gente sabe que nossas crianças e nossos jovens, eles não têm maturidade suficiente para saber lidar com dinheiro, né? Com condição financeira. E muitas vezes, pelo desejo de querer chegar ao topo, sem ter noção, eles estão colocando de lado uma infância, uma juventude e, ao mesmo tempo, se escravizando, né? Verdade. E isso é preocupante. É bastante preocupante. A obra em si traz uma crítica, esse empreendedorismo raso, esse empreendedorismo de palco. Eu quero deixar claro que eu não sou contra o empreendedorismo. Com certeza. Eu sou contra esse tipo de empreendedorismo de palco, esse empreendedorismo predatório, onde se bota as crianças, os adolescentes, para poder vender ingresso. Fala de uma mentoria, tem até termos coach, mas na verdade eles usam os adolescentes para poder vender. E quem não vendesse, quem não atingisse a meta, perdia status dentro do grupo. Poderia até ser convidado a se retirar. Quer dizer, já trabalhando o trauma na mente e até mesmo deixando essas crianças ansiosas e preocupadas de uma certa forma, com o futuro. Porque é trabalhado na cabeça de um jovem como esse, que se ele não der continuidade ao que ele está fazendo, ele não vai se tornar nada. Isso também pode ser algo trabalhado na mente desses jovens? É algo que é inculcado e que pode gerar problemas psicológicos no futuro. Muito bom. Hoje, o seu livro, as pessoas podem encontrar esse livro aonde hoje? Bom, CEOs 22 pode ser baixado gratuitamente em PDF no site bit.ly barra CEO aos 14 PDF. Muito bom. O que a família vai poder encontrar dentro desse livro? Você traz algumas dicas ou você só conta a história? É um enredo infanto-juvenil que fala sobre golpes financeiros em adolescentes. Sim. Fala sobre esse tipo de golpe financeiro, que fala inclusive da destruição da inocência, em que esses falsos mentores usam o TikTok e o Instagram para fazer lavagem cerebral em adolescentes, ensinando a desprezar o trabalho honesto e a família em busca de uma riqueza ilusória.
Esse mentor, esse antagonista de Seus 22, convence o jovem de que a escola é inútil e que seus pais, trabalhadores honestos de carteira assinada, são fracassados ou ratos. E aí é complicado, porque na verdade você não cresce da noite pro dia, né? Todo mundo só cresce na luta, na batalha. O certo é se crescer um dia de cada vez. Não é da noite pro dia que você vai conquistar tudo que você deseja. Até porque na mesma conquista da noite pro dia que você pode ter, você também pode perder. E essa visão que muitas vezes se tenta colocar e implantar na mente de um jovem se torna ruim, né? Isso não é bom. Não. O que eu quero colocar é que Seus 14 não é apenas um romance. Sim. Mas é uma defesa contra essa ideologia do sucesso que adoece e endivida. É um alerta, né? Verdade? É um alerta, né, Maxwell? É um alerta e, ao mesmo tempo, colocar o pai e a mãe para ficar por dentro daquilo que o filho está fazendo e ainda poder ter autocontrole sobre as coisas que acontecem com o filho que ainda é de menor, né? A família não pode deixar isso de lado. É um alerta, na verdade, o seu livro. Chamando os pais para estar em busca dos seus filhos e não deixar eles soltos nas mãos de pessoas que muitas vezes não têm nenhum pingo de sensibilidade e amor por eles, né? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para que você pudesse convidar as pessoas a conhecer o livro. Bom, quem quiser pode conhecer o livro, o CEOs 22, baixar o livro no link bit.ly/CEOs22PDF. O que eu trato aqui não é uma historinha de amor, mas o alerta que o livro traz é um ato de amor pelos adolescentes. Tá certo. Quero agradecer pela sua presença, um abraço para todos vocês aí no Espírito Santo, tá bom? E continue nessa defesa, tá bom? Tá bom, obrigado. Qual é o seu Instagram para as pessoas que quiserem te seguir? Vamos lá. Qual é o seu Instagram? Sim, deixa eu... Você passa para nossa produção, tá bom? Você passa para nossa produção. Lembrei. Maxwell dos Santos, escritor 2. Tá certo. Obrigada, viu, Maxwell? Uma ótima manhã para você, meu querido. Obrigado, igualmente. Gente, por incrível que pareça, existem informações que elas são necessárias. E Maxwell conversando com a gente, escritor, a gente precisa falar sobre a realidade. Existem pessoas que brincam realmente com o sentimento e muitas vezes querem assumir responsabilidades que não cabem a elas. Que é muitas vezes querer mandar na vida e no dia a dia de um jovem, de um adolescente. Aí a gente chama a atenção do pai e da mãe para conversar com o filho, para que ele aproveite bem a sua infância, para que ele aproveite bem a sua adolescência. Feliz do filho que ainda pode, sabe, Ed, viver dentro de casa e poder ainda curtir a infância e a adolescência sem tantas responsabilidades, a não ser a do colégio, né? Muitas vezes feliz. Aprender se faz necessário. Crescer se faz necessário. Eu acho que é interessante. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, sabe, Ed? Com 14 anos eu estava com a minha carteira assinada. E eu confesso para vocês que foi muito legal. Porque a criança, o adolescente com 13, 14 anos, ele não tem essa total responsabilidade e muitas vezes ele se deixa levar pelos desejos e pelas vontades. Eu fiz muita besteira no início. Meu dinheiro eu só queria comprar chocolate, eu só queria comprar comida. Eu era apaixonada em gastar meu dinheirinho com as coisinhas gostosas. Quando chegava no final do mês, mamãe tinha que me ajudar com o vale transporte que eu gastava para comer, com vale alimentação que eu queria gastar tudo, só com besteirinhas. Mamãe me chamou e disse, não é assim. Você vai ter que saber usar o seu dinheiro com responsabilidade. Porque senão eu te tiro do trabalho, você vai ficar só estudando. E aí eu não queria, porque eu queria ganhar meu dinheirinho. Mamãe, coloque todas as suas continhas em dia e lembre-se, o vale transporte é para você ir e vir.
vale alimentação é para você se alimentar, e isso é para o mês todo, e o seu dinheiro é para você saber utilizar. Se você não sabe, eu te tiro. E aí, nesse dia, eu falei, não, mamãe, por favor, não, mamãe. Ela disse, pô, você tem 2 meses para colocar tudo organizadinho. Minha mãe ainda foi boa. Eu organizei tudo, gente. Organizei tudo. Sabe, o pessoal chegava lá com chocolate caseiro para eu comprar. Não, hoje eu não quero, não. Hoje eu não quero, não. Num dia eu não queria, no segundo dia eu não queria. Não, hoje eu não posso, não. Aprendi. Sabe o que aconteceu, gente? Quando eu recebi meu dinheiro, que eu percebi que o Vale Transporte não era problema, que eu percebi que meu vale refeição também estava ali no ponto para eu almoçar, para eu lanchar, e que eu percebi que meu dinheirinho sobrou, sabe o que eu fiz? Eu fui para uma loja muito conhecida, e que eu não vou falar, porque ela não me patrocina, e comprei uma panela de pressão para mamãe. Comprei. Cheguei em casa e disse, mamãe, adivinha? Organizei toda a minha vida e trouxe uma panela de pressão de presente para a senhora. Como é? Tô te falando.